pensando em ter suas próprias colônias de abelhas sem ferrão, mas não sabe como nem onde começar? Então você tá no lugar certo, porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão na sua própria casa. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que de fato são as abelhas nativas sem ferrão. Eu tô aqui no meu meliponário, junto com as minhas colônias, justamente para explicar isso para vocês. As abelhas sem ferrão, no Brasil, são espécies de abelhas eusociais, ou seja, elas têm uma comunidade organizada nativas no nosso país. Existem mais de 350 espécies só aqui no Brasil, e muitas delas podem ser mantidas em casa, criando racionalmente como essas bugias e as mandaçaias que eu tô fazendo aqui. E eu tô fazendo alimentação externa com as minhas colônias agora mesmo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre a bugia e sobre a mandaçaia, pra vocês entenderem um pouquinho sobre essas duas incríveis espécies dentro das mais de 350 que a gente tem no Brasil. Olha só. Ó, pessoal, aqui elas estão começando a chegar no alimentador externo, que eu uso uma mistura aqui de xarope com papinha de pólen pra atrair as abelhas. E aqui a gente consegue ver as pretinhas com listras amarelas, são as mandaçaias aqui, ó, uma mandaçaia, outras mandaçaias aqui no meio. E as amarelinhas loirinhas são as bugias. Essas duas espécies são espécies do gênero Melipona. São abelhas de grande porte, muito produtivas e muito procuradas, justamente pelo tamanho delas, pela beleza delas e pela produtividade com relação ao mel. Por se tratarem de abelhas grandes, consequentemente são uma das mais produtivas que a gente tem aqui no Brasil, principalmente as que são chamadas de urussus, que ocorrem lá pro nordeste do país. Bom, e além dessas grandonas, existem, é claro, muitas outras abelhas nativas sem ferrão, como a jataí, como as mirins, como as iraís. Muitas delas a gente tem aqui no meliponário, mas muitas não, porque não são da nossa região de ocorrência. Mas o principal é saber o que a gente precisa ter em casa, no meliponário, na nossa residência, o que precisa colocar, o que precisa plantar pra gente ter as abelhas sem ferrão bem desenvolvidas. Colônias fortes que trabalham o ano todo como essas que estão aqui atrás de mim. E é justamente sobre isso que eu vou começar a falar agora pra você, então preste muita atenção. E o primeiro dos 4 itens essenciais pra criar abelhas sem ferrão é justamente o que tá aqui atrás de mim. Não esse pé de falsa mirra ou de incenso, mas o que ele representa, o pasto correto pra gente manter as colônias de abelhas nativas. Mas, Gabriel, que diacho que é esse de pasto para as abelhas nativas? É simplesmente o conjunto das plantas que oferece alimento de qualidade para as abelhas coletarem, tanto néctar quanto pólen, que são os dois principais alimentos que uma colônia precisa para funcionar. A falsa mirra, por exemplo, que é essa daqui que tem um cheiro bem peculiar, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, é uma planta que na floração dela, que é uma floração bem intensa, alimenta abelhas de pequeno porte, oferecendo principalmente néctar para essas espécies coletarem, que na colônia vai ser transformado em mel. E isso é muito importante, ter plantas corretas que oferecem alimento de qualidade para as abelhas é muito importante para a gente ter sucesso e segurança criando as nossas próprias colônias de abelhas sem ferrão. Porque se você não tem o alimento correto, as colônias não conseguem produzir mel, que é o alimento energético que vai manter as operárias trabalhando, e não conseguem alimentar as crias adequadamente, que elas pegam essa alimentação do pólen que é retirado das flores. E não é qualquer néctar nem qualquer pólen. Existem muitas plantas que são consideradas inúteis para as abelhas coletarem alimento, como por exemplo o hibisco de jardim, que apesar de ter muito pólen, é um pólen que não é utilizado pelas abelhas, como por exemplo algumas plantas que produzem néctar, mas são inacessíveis para as abelhas coletarem, como o cambará, por exemplo. A flor é muito comprida, a língua, a glossa das abelhas não chega até o nectário, então existem uma série de flores que não ajudam as abelhas, e existem muitas delas que são maravilhosas. Aqui eu vou passar uma listinha bem rápida para vocês plantarem na casa de vocês, plantas que vão oferecer alimento correto para suas abelhas, para que você tenha colônias bem desenvolvidas e consequentemente a segurança e o sucesso com as suas próprias abelhas nativas. As plantas são a falsa mirra, essa daqui que é conhecida também como incenso, o manjericão, o alfavacão, são plantas muito boas que dá pra gente encontrar em floriculturas facilmente. Outras plantas como a beldroega, por exemplo, são plantas maravilhosas, plantas que nascem espontaneamente, que a gente arranca todos os dias, não dá atenção, que alimentam as abelhas. Picão preto, a erva botão, 7 sangrias, a guanchuma, a damiana, a xanana, muitas plantinhas que vão nascendo. Ora pronobis é uma planta maravilhosa também, que vão nascendo sozinhas, que na verdade são as melhores plantas para alimentar as abelhas, mas a gente arranca achando que é mato, que não tem utilidade. Ao invés de arrancar todas, pega alguns pezinhos e traz para perto de você, faz um canteirinho com as plantas boas para suas abelhas, que você vai perceber que cumprindo com esse primeiro pilar, que é o pasto de qualidade, suas colônias vão estar sem
sempre bem desenvolvidas. E agora bora ver o passo 2. E o segundo item para você ter sucesso criando as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão, para você conseguir mantê-las no seu próprio meliponário, é justamente ter o local correto para manter as suas abelhas, que é justamente o meliponário. Mas o meliponário não precisa ser uma estrutura monumental como essa que está aqui atrás de mim. O meliponário ele precisa cumprir principalmente 4 itens, que são fornecer abrigo para as colônias contra o sol das 9 da manhã até as 4 da tarde, que é um sol que não é bacana para as abelhas, aquece demais o interior da colônia. 2. Fornecer para as abelhas abrigo contra a chuva, tendo um telhado que proteja as caixas de umedecer demais, o que pode acabar umedecendo o interior das caixas, e isso dar mais trabalho do que benefício para as abelhas conseguirem se desenvolver. 3. Oferecer abrigo contra correntes de vento fortes e muito contínuas, porque isso frequentemente atrapalha o trabalho das abelhas e, consequentemente, o aproveitamento do alimento que elas coletam. Afinal, as abelhas que trabalham externamente, que são as campeiras que coletam alimento, elas precisam sair constantemente para coletar alimento que vai ser transformado em mel, que vai gerar energia para elas trabalharem. Então, na hora que elas saem para coletar, ela já está gastando energia e, consequentemente, gastando parte do alimento que ela coleta. E se ela tem um desgaste muito grande para atravessar correntes de vento muito fortes nesse processo, praticamente todo o alimento que ela está coletando vai ser utilizado por ela mesma para conseguir vencer todo esse gasto energético do trabalho desgastante de atravessar correntes de vento para realizar a coleta adequada de alimento. Então tem que pensar nisso também. E quarto e último fator, oferecer acesso facilitado ao meio externo. Nada de deixar abelhas também em varandas ou em sacadas de apartamento que é toda vidrada, que as abelhas não conseguem identificar corretamente o vidro e, consequentemente, elas não vão conseguir trabalhar adequadamente. Vão ficar perdidas e isso acaba gerando um estresse muito grande para a colônia, que é também desgastante e pode causar sérios problemas de desenvolvimento para as suas abelhas. Cumprindo esses 4 itens, até mesmo um cantinho na sua varanda, como essa parede aqui, protegida pelo beiral do telhado, fora de correntes de vento, protegida do sol e da chuva, com acesso facilitado ao meio externo nesse corredor, é um local ideal para criar suas abelhas. Em uma prateleira pequena, você consegue manter até 4 ou 3 colônias próximas umas da outra aqui, sem problemas nenhum. Então não tem desculpa para não dizer, Gabriel, mas eu não tenho como investir um meliponário grande como o seu, não tenho como investir uma grande estrutura. Não precisa. Eu comecei criando as abelhas em prateleiras na parede e é super viável para você começar dessa forma também, sem precisar investir muito com meliponário, aproveitando madeira para fazer a prateleira e não investindo nada para ter um meliponário ideal e ótimo para suas abelhas se desenvolverem, viu? Terceiro item que você precisa cumprir para ter as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão com segurança em casa é ter o conhecimento correto para criar as suas próprias abelhas. Seja comprando ou capturando colônias, você vai precisar saber como agir. Seja uma abelha grande como a bugia ou pequena como a jataí e as mirins, você vai precisar saber como manejar. Então não adianta ter pasto, ter um bom local, ter suas próprias capturas, saber onde vende as suas colônias se você não tem o principal, que é o conhecimento para saber fazer os manejos. Quando, como, onde fazer esses manejos da forma correta, para que você tenha sempre sucesso com as suas abelhas, independente do objetivo que você tem com a sua criação. Sabendo disso, o quarto e último item para você ter as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão em casa é se inscrever para o intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão Missão Abelhando, um evento 100% online e 100% gratuito que eu desenvolvi para transformar pessoas comuns como você, pessoas que ainda não sabem da existência das abelhas sem ferrão, em verdadeiros meliponicultores conscientes, te mostrando passo a passo exato para você conseguir capturar e criar as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão na sua própria casa, com total segurança, com os melhores resultados, e mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Por isso, clica logo no link que tá junto com esse vídeo, na descrição, nos comentários, garante o seu lugar nessa espaçonave que vai decolar rumo ao universo das abelhas nativas sem ferrão, que eu estou preparando um conteúdo incrível, 7 dias de puro passo a passo, de puro conteúdo prático e teórico, para te preparar para ter essas maravilhas na sua casa e aproveitar todos os incríveis benefícios e a transformação que as abelhas sem ferrão podem trazer para você. O link tá aí, é gratuito, é online, não tem desculpa para participar. Eu te vejo lá. Gratidão por ter acompanhado esse vídeo até agora. Grande abraço do maior abelhudo de todos e te espero preparado para esse novo intensivo que vai transformar a sua vida com a criação das abelhas sem ferrão. Fui!